Olá, queridos ouvintes. Começa mais um Não Precisa Copiar e comigo está o sempre, né, agora o novo paladino do N Precisa Copiar, Pedro Cortar. Fala um oi pra galera aí, Pedro. Opa! E aí, pessoal? Por que Paladino do Não Precisa Copiar? Porque agora você que manda no Não Precisa Copiar, é o chefe do Não Precisa Copiar. Paladino não manda em nada, não. Paladino é um Paladino cara não? kantiano que obedece à lei e à ordem. Eu tô aqui distorcendo a lei e a ordem pra garantir que os episódios saiam no dia certo, na hora certa. Foi bom você falar isso que não foi nem pela minha boca, né? Você mesmo se entregou aí, o que você anda fazendo, como é que você anda pervertendo as leis trabalhistas e a saúde mental dos membros do Não Precisa Copiar. Não tem leis trabalhistas que nós somos sócios. Mas a saúde mental, a Laís vai falar um pouco sobre isso aí já já. É por isso que ela é convidada aqui hoje. Pra ela ver o sofrimento que a gente está passando. O Fagner Concolato, de novo, entrou com atestado de... Como é que chama aquele atestado quando a esposa teve filho? Ele tá de licença paternidade. Isso, licença paternidade, só que a do Fagner vale por mais de 4 anos. A paternidade não está aqui presente conosco hoje. A licença do Fagner vale 4 anos. Por quê? Porque o Não Precisa Copiar é um podcast de país de primeiro mundo, entendeu? Então a gente já dá aquela Entendi. licença de anos, tanto pro pai quanto pra mãe. E a nossa convidada de hoje é a Eterna, a nossa veterana da UFJF, nossa amiga de 10 anos. Pra mim é mais, tá? Porque eu já conheci ela desde CAA, aqui de Além Paraíba. De Além Paraíba para o mundo. Laís Lage, dá um oi para a galera, Laís. Ei, gente, tudo bom? Aqui é a Laís. Laís Lage é psicóloga pela UFJF, é professora da Faculdade Universo e agora ela é também... O que você é, Laís? Qual foi o concurso que você passou? Eu passei no concurso para psicóloga da Prefeitura de Juiz de Fora. É isso aí. Então agora ela também é psicóloga do município, dos Juiz Foranos. E pra quem não sabe também, a Laís é uma das poucas, mas a maior fã do episódio de signos, que o Rodrigo tanto odeia. Estava nos meus planos comentar isso, eu tinha até esquecido. A Laís Lage, ela tem algum problema, claro, que ela gosta desse episódio horrível. Hoje ela vai poder defender a tese do porquê que esse episódio é bom aqui ao vivo. Mas conta pra gente, antes de fazer essa defesa horrorosa desse episódio, na verdade, essa defesa desse episódio horroroso, conta pra gente o que você vai falar hoje, Laís. Então, gente, vocês são muito bobos. Eu vim aqui, né, convidada para falar um pouquinho sobre saúde mental, para falar um pouco também sobre a própria política pública de saúde mental e a gente refletir aí sobre como fazer a saúde mental, né? Que modo de ser, porque a gente vê alguns problemas, algumas ideias ainda ultrapassadas sobre isso. A intenção é a gente poder tentar chegar em algum acordo aí sobre o que é essa saúde mental. Você acha que é uma boa a gente colocar como título do episódio a luta antimanicomial? Ah, eu acho que é legal, acho legal falar. Então, se como ouvintes, vocês já sabem que é isso que vai rolar. Ela vai explicar pra gente que luta é essa, como é que foi o avanço dessa legislação, o que significa o modelo anterior e o modelo atual, e a gente vai ver como é que isso vai se desenvolver. Então, Laís, a palavra é sua. Então, bora lá. Bom, eu particularmente adoro falar sobre esse assunto, achei ele super interessante, super importante também, né? Eu dou aula sobre isso. É um assunto que ele não é novo, né? É um assunto aí antigo, mas que ele não deve deixar de falar dele, porque ele está vivo, ainda tem muita coisa acontecendo. E é importante a gente pensar sobre a saúde mental, sobre essa luta antimanicomial, por que ela existe, de onde que ela vem, né? Como que isso funciona. E para a gente entender, né, como que isso se organiza, de onde que vem essa luta antimanicomial, né? Como que isso se dá, é importante a gente olhar um pouquinho para a história, que a gente tem uma ruptura de paradigma, né? Ou seja, a gente tinha um jeito de se pensar a saúde mental antes, para depois, né, ter um outro modelo de saúde mental. Um primeiro ponto, né, é deixar claro que falar sobre loucura, né, nem sempre foi uma questão médica. A gente hoje tem isso com um link assim muito óbvio, né, de que o louco ele tem que ser tratado pelo médico. Mas quando a gente vai pensar sobre a loucura, né, ela era uma existência no mundo. E aí a gente pensar, claro que, né, é algo rejeitado muitas das vezes, havia-se, né, num princípio, assim, uma ideia, inclusive como algo que vinha do divino, em termos de um castigo mesmo divino, né, dos deuses, e aquilo desencadeava na loucura, né? Então nem sempre era uma área da medicina, dos cursos da saúde, vamos dizer assim, para intervir
A gente vai falar sobre luta antimanicomial, então a gente vai falar sobre o manicômio aqui hoje, né? E o manicômio, ele era um hospital psiquiátrico, né? Mas é também importante a gente saber que o hospital, né? No original, né? No latim, a palavra vem da ideia de hospitalidade, de hospedaria, e ele foi consolidado pela igreja com o objetivo de ser um abrigo para os pobres. Não era o lugar da medicina também, sabe? E com o passar do tempo, ele vai assumindo uma figura de que era uma instituição judiciária, assim, né? Por quê? Porque a mando do rei, as pessoas eram levadas para esse lugar porque elas incomodavam a sociedade. E aí era tipo uma cadeia sem data para sair, sabe? Assim, era nesse ponto. E o Foucault, ele vai chamar esse lugar, né? Vai dizer que esse hospital, isso que se tinha, era a chamada a grande internação. E era um lugar de extrema violência e de abandono, era mesmo um depósito de pessoas para não atrapalhar a sociedade, muito entre aspas, tá? Depois disso, assim, eu tô fazendo aqui um resumo da ópera, tá? Depois disso veio um cara chamado Philippe Pinel, que foi um médico. Não sei se vocês já ouviram falar o termo Pinel. Eu já ouvi uma outra coisa que meu tio ficava falando para mim, para me assustar, que é me levar pro Juqueri, que eu acho que também tem relação com isso, né? Sim, era um hospital, né, psiquiátrico, um manicômio. E o termo Pinel, né, ele vem assim com a mesma ideia de chamar a pessoa de louca, fulano tá Pinel. Mas o Pinel vem do Philippe Pinel. Fulano tá Pinel, aí Era Vem sinônimo disso. de maluco, né? Você tá maluco, você tá Isso, Pinel. por causa do nome do cara. exatamente. Aham, por causa do Philippe Pinel, que foi o médico, né, que ele é entendido por alguns como o pai da psiquiatria. E esse cara, né, o Philippe Pinel, ele criou o que ficou chamado de síntese alienista, porque na verdade ele não vai chamar o louco de louco, ele vai chamar o louco de alienado. Por isso que tem aquele conto do Machado de Assis, o alienista. Exatamente. O cara do hospício lá, ele é o alienista e ele fica pegando as pessoas e botando lá, é por causa disso, desse trabalho do Pinel. Exatamente, sem spoiler sobre o livro, porque assim, inclusive a primeira literatura e bibliografia de saúde mental no Brasil, ela não vem de um teórico, de um médico, de um psicólogo, de um pesquisador. Isso vem da literatura do Machado de Assis. Gente, não sabia não. Eu já li esse livro anos atrás, é ótimo, inclusive. Aham. Mas eu não vou dar spoiler aqui, que o Rodrigo fica nervoso quando a gente dá spoiler. A convidada já proibiu, não pode dar spoiler, porque eles adoram dar spoiler. Não, aí perde a graça. O livro chama O Alienista. E vale super a pena, é um livro pequeno, né? Assim, e ele traz um pouco essa reflexão sobre o que é loucura, o que é sanidade, qual que é a fronteira entre o normal e o patológico. E aí o Alienista faz a gente refletir sobre isso. Vale muito a pena. Fica a dica aí do Machado de Assis com o livro O Alienista. Mas eu fiquei pensando assim, pô, o Freud dizem que foi um revolucionário por estudar isso, um tipo de neurose, um tipo de doença mental em 30. Então, quanto foi? Esse Pinel é de quando? Então, o Pinel, ele é da época da Revolução Francesa. Então, 780 e pouco. Caralho, é muito, muito mais antigo. O Freud é dessa época aí, mas tem coisa que você vai ver nos anos 60. Não, eu tô ligado. É porque a parada da psicologia surgindo é muito antes. Mas, assim, ele fica famoso por isso, então eu queria entender em que momento que esse pessoal tá trabalhando, entendeu? O hospital, como essa instituição de caridade que eu tava falando, isso data da Idade Média. E aí, assim, pensar nesse hospital geral, né, como que ele vai se instituindo, antes um pouco do Pinel, e aí, né, o Pinel propriamente dito, ele vem, na época, ele foi um dos revolucionários da Revolução Francesa, né, e aí com aquela ideia, né, da liberdade, o que é até incoerente, né, e ao mesmo tempo ele é o responsável por criar o que a gente tem dos manicômios, né, ele vai criar sua síntese alienista e vai estabelecer o tratamento para o louco, que ele está chamando de alienado e não de louco, né, como um tratamento moral, que o tratamento era o isolamento do mundo exterior. No material que você forneceu a gente, pra gente conhecer um pouco mais do assunto, eles comentam, né, que o tratamento do louco era visto como uma recondução dele para a racionalidade, para a liberdade, entendendo racionalidade e liberdade quase como sinônimos. Então, assim, ele tinha perdido a racionalidade e, por causa disso, a liberdade,
e o hospital ia redirecionar ele nessa linha, né? Na verdade, a alienação não é a ausência, né, dessa capacidade de perda da realidade, né? Mas é a dificuldade. A alienação, ela impossibilita que a pessoa consiga enxergar a realidade que está ali diante dela. A gente tem essa perspectiva. E aí, né, nesse ponto, como a pessoa ela não consegue enxergar essa realidade, né, perceber isso, ela perde a sua liberdade. E aí a gente, né, mesmo que incoerente, ele justifica dentro dessa lógica e ele vai perceber que a alienação ela era provocada por interferências da sociedade. E se a alienação, né, que a gente tô de forma didática, né, colocando ali, falando de loucura, qual seria a solução? Isolar, trancar, né? Foi isso que o Pinel estabeleceu, esse tratamento moral, que era o isolamento das pessoas, né? E aí a gente vai ter a saída do hospital geral, né? Que depois o Foucault vai escrever na História da Loucura, para os hospitais específicos. Então a gente vai ter o hospital somente para os loucos, porque as outras pessoas, né, que não eram loucas, elas receberam a sua liberdade com a Revolução Francesa, né? E aí, como a gente tem aí instituído, né, esses grandes asilos manicomiais, né, essa instituição, né, que era o hospital psiquiátrico, e aí, gente, daí para frente é só para trás, né? Eis os manicômios, né, que sequestravam, aprisionavam todas aquelas pessoas que fugiam da norma social. Era gay, manicômio. Prostituta, é louca também, vai para o manicômio. Sim, Usuário de droga. Alcoólatra. Usuário de droga, de cigarro, né, de tabaco. Adolescente rebelde. Adolescente rebelde, se engravidou antes do casamento também. Se o seu marido cansou de você e agora quer ficar com a amante, também pode internar. Resumindo, depósito de desajustados, entendendo desajustados com isso, todo mundo que não está ali adequadinho à norma social vigente. Isso, exatamente. E aí, né, nesses espaços foi retirado, né, das pessoas ali que estavam internadas toda a humanidade delas. Tem um autor muito importante das reformas psiquiátricas, mais especificamente da reforma psiquiátrica italiana, que é o Franco Basaglia. Ele é muito importante porque a reforma psiquiátrica italiana influenciou muito a reforma psiquiátrica brasileira, que é essa mudança de paradigma que eu estava falando lá no começo, né? E ele veio, né, ao Brasil na década de 70. Nós fiz um salto da história gigante, né? Mas enfim, porque depois o que se teve aí nesses períodos foi manicômio, né? E aí ele visitou, não sei se foi final de 60, 70, uma coisa assim. Eu não sou muito boa com data, não, você já deve ter percebido. Ele conheceu o manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. E ele comparou esse lugar, né, com os campos de concentração nazistas. E daí, inclusive, né, a gente tem, bem mais recente, um livro da Daniela Arbex, que é uma jornalista juiz-forana, que ela fala sobre esse manicômio de Barbacena e ela chama o livro do Holocausto Brasileiro, né, inclusive, fazendo essa mesma referência, né? E eu recomendo muito a leitura desse livro, assim, para quem é leigo e tudo mais, para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Se eu não me engano, eu até anotei em algum lugar aqui, queria confirmar para dar o dado certo, mas acho que foi 60 mil pessoas, né, que passaram por esse manicômio de Barbacena, a colônia, não é isso? Eu imagino que seja algo nessa faixa mesmo. Muitas pessoas. Foram muitas pessoas. É isso só Barbacena. Isso só Barbacena. Só para, eu acho interessante você falar, para a gente avançar aí por a reforma, como é que eram os tratamentos mais utilizados nesse período pré essa reforma? Então, né, o que a gente tem também mudanças, né, em relação aos tratamentos. Eles não vão ser sempre os mesmos, né, mas um tratamento muito comumente falado, né, é a própria lobotomia. Era uma alternativa aí que era utilizada, né,
tinha o uso da camisa de força, o excesso de medicamentos também, né? Assim, havia uma medicalização dessas pessoas, fora os abusos físicos, né? Violência física que era empregada com justificativa aí de contenção, de controle, né? Porque, na verdade, esses espaços não eram lugares terapêuticos, né? Para exercer a terapêutica, esse cuidado, tratamento, mas eram lugares de controle, esses tratamentos, né? Como a lobotomia mesmo, que aí você tem o eletrochoque, né? Também estabelecidos, e são várias formas de violência, desde essas são mais comuns, as violências que a gente não tanto se dá conta, né? Como a própria negligência, o abandono, a fome. E as pessoas, elas ficavam, quando não, né? E é importante destacar aqui que essas formas de tratamento, elas vinham com o intuito mesmo de controle, de que a pessoa tivesse um bom comportamento, né? E o que restava a essas pessoas que estavam nos manicômios, elas estavam fadadas ao tédio. A vida era tédio. Todos os dias iguais, né? Ocupando os espaços, né? Do manicômio, às vezes umas pracinhas, né? Os pátios, algo do tipo, resumidos ao tédio do dia a dia, né? Fora a higiene muito precária, a estrutura que também era extremamente precária, insuficiente. Vamos só colocar aqui para o pessoal refletir, gente. Imagina só aquele domingão, você terminou de almoçar, deu uma olhada na Netflix, não tem nada que você queira ver, e aí o tédio que você fica até o final da tarde ali, quando começa a bater aquela segunda-feira já. Esse tédio que você sente, podendo levantar e ir para rua, ir para casa de alguém, fazer alguma coisa e assinar outro negócio lá para assistir outra coisa, baixar um jogo para você jogar, esse tédio que você fica 10 mil vezes pior, porque não é uma questão de você escolher e ir atrás de fazer alguma coisa. Você não tem nada para fazer, você não pode sair dali, não tem nada ali. Você fica entediado já na sua casa, tendo opções de coisas para fazer, podendo sair de casa. Imagina só essa vida, anos preso nesse lugar, completamente sem estrutura e sem nada para você fazer, só preso ali naquela realidadezinha. Eu acho que o pior, né, Laís, não tem perspectiva de cura, né? O objetivo não é curar. É você ficar ali até você morrer. Então, assim, ainda tinha esse componente, né? Você não tem perspectiva de sair daquele lugar. Sim, é muito importante a gente pensar, né, que esse tédio, ele é tão diferente, né, e não experimentado por nenhum de nós, que a vida, ela se resume aos aspectos fisiológicos, né, a acordar, a comer, a urinar, defecar, dormir. Você perde completamente a noção do tempo. Você não sabe que dia que você tá, que mês, que ano que você tá. Você perde a noção total do mundo, de tudo. Você fica completamente isolado, abandonado. E sem essa compreensão, a noção temporo-espacial, fica completamente desorientado. Acaba gravando também o estado mental, né? Isso, né? Esses espaços, né? Esses hospitais, né? Os manicômios, eles por si eram instituições que provocavam a doença, né? E o Basile, ele vai falar sobre isso, que era o próprio hospital que provocava a doença. Então, isso é muito grave, né? Muito sério de se pensar. Lá no documentário do livro, né, do Holocausto Brasileiro, que inclusive, ouvintes, eu não indico porque fiquei muito deprimido vendo isso, mas se vocês quiserem, tem no YouTube. Grande parte dos pacientes, não sei se a gente pode chamar eles desse jeito, eles ficavam vagando em círculo, em volta de si mesmo, no pátio do hospital, perdidos, assim, sem conseguir interagir, que esse adoecimento tinha acontecido por conta do próprio isolamento das condições que o hospital fornecia a eles. Exatamente. E aí você estava falando em relação à cura, esse é um outro ponto também, né? O que se tem que curar?
que é preciso curar? Porque a gente tem uma ideia também, e aí entra num debate que a gente não vai conseguir resolver, até porque ele não está resolvido, mas pelo menos estabelecer aqui uma reflexão do que é necessário curar, porque quando a gente tem a política de saúde mental estabelecida hoje, a gente nem preconiza a ideia de cura, muitas das vezes, né? Mas a gente vai pensar ali a saúde mental não como tratamento de um transtorno mental somente, né? Algo dessa maneira assim, mas um conceito extremamente complexo que vai fazer a gente refletir, inclusive, sobre o que a gente entende como normal, porque o que é visto como normal tem a ver com os valores da nossa sociedade, né? Assim, como o que é o certo, o que é o errado, o que é visto como um transtorno, muitas das vezes, né? Essa questão é muito interessante, porque assim, eu acho até que o Rodrigo pensou mais no, quando ele falou cura, né, da alta, né, da pessoa poder sair para outros Exatamente. lugares, imagino que foi isso. Mas essa questão que a Laís levantou em cima do que o Rodrigo falou, é pra você pensar assim, Rodrigo, vamos supor, você e Pamela engravidam e aí vocês descobrem que o embrião vai ter uma condição congênita grave, assim, não lembro o nome da doença agora, aquela lá que a pessoa não tem cérebro, alguma coisa assim. Você consegue corrigir lá no futuro, você consegue lá, o cara consegue fazer uma intervenção e corrigir. Você faria essa intervenção? Sim, E agora, e se fosse uma pessoa com ananismo, o embrião tivesse ananismo, você faria intervenção? entendi. Para questionar o que é o normal, se não foi uma patologização de uma característica. Quando você tá pensando nisso, na pessoa nascer sem cérebro, aí é claro, vamos fazer a intervenção. Só que aí vem uma pessoa com nanismo e vai falar: não, mas assim, nós somos assim, essa é a nossa vida, a nossa realidade, não é um problema. A comunidade de surdos, a pessoa vai nascer surda. Eles vão falar: não, nós temos Libras aqui, a gente não quer ser curado da surdez. A gente só quer ter essa e essa garantia para a gente poder viver igual todo mundo, numa vida tranquila e tal. Mas a gente não quer ser curado. Essa é uma questão que faz a gente refletir. Pô, eu tô pensando aqui na ótica da cura para tornar essa pessoa igual a mim. Mas quem disse que ela quer ser igual a mim? Em alguns manuais não tão antigos assim de psiquiatria, a homossexualidade era uma doença. E aí, né, a partir do momento que eu entendo ela como uma doença, eu pressuponho tratamento, né? Eu pressuponho que é algo que é patológico, que não é normal. Então, assim, eu sei que você usou a palavra cura no sentido de senso comum, assim, né? Mas eu estou trazendo aqui, aprofundando um pouco a reflexão, porque até que ponto, né, a gente vai pensar nisso? Amor de raso, Rodrigo, você viu? Eu gostei. Não, Nossos não foi ouvintes também vão nesse gostar. sentido, desculpa. Foi Esse no raso sentido do mesmo, né, Rodrigo aí. de senso comum, da ideia de cura, porque quando a gente parte da ideia de cura, a gente parte de que existe uma doença, né, de que existe um problema. E aí esse modelo dualista, né, de que algo é errado e algo que é verdadeiro, ele não é suficiente e ele não dá conta do campo da saúde mental, assim. Quando eu li sobre isso, que aí fala lá na dissertação, né, o fim da dicotomia normal-patológico, saúde-doença. Aham. E aí é uma parte que eu quero provocar você para entender melhor. Porque eu fico com dificuldade de entender assim, qual é o objetivo, então. Qual vai ser o critério? O critério vai ser a pessoa levar a vida dela com mais satisfação, com mais... eu tenho que fugir da palavra normal, porque a palavra essa é a trap card, né? Mas assim, qual é o critério que a pessoa vai fazer a análise ou vai receber o tratamento para melhorar a saúde mental dela? Com que objetivo e com que critério que você vai trabalhar? Porque não é mais o critério patologia, normalidade, saúde e doença. Isso, né? O critério ele não parte, né, dessa visão até simplista, né, de tratar e de estabelecer ali, né, uma certa cura, algo nesse sentido. Mas é uma perspectiva mais ampliada sobre o fenômeno. E quando a gente vai ali refletir sobre esse processo, né, é criar espaços terapêuticos onde é possível escutar, onde a gente pode acolher ali as experiências de vida de cada pessoa que vai chegar, sabe? E produzir subjetividade e socialização.
né? Produção de subjetividade, eu penso aí como um construto muito importante, e esse processo de socialização, assim, isso é muito importante, assim, sobre essa perspectiva, né, de trabalhar a cidadania, a garantia desse exercício da cidadania por aqueles que fogem aos padrões estabelecidos pela sociedade, garantir que eles possam ocupar esses espaços, né, também. Isso tem uma dimensão, assim, super importante que vai exigir aí do profissional, né, que vai atuar nessa área, uma reflexão, inclusive, sobre o seu fazer, né, sobre que postura ele vai assumir, porque beleza, hoje em dia a gente não tem mais um modelo manicomial que se tinha antes, né? Apesar de recente essa mudança, porque a primeira lei brasileira que garante o direito das pessoas, né, que têm transtornos mentais, ela é de 2001, século XXI, isso é muito recente, né? Até então, assim, tirando uma iniciativa aqui e ali, era o manicômio. E então hoje, por exemplo, na estrutura que a gente tem de política de saúde mental, a gente pode não ter o manicômio propriamente dito como aquele que a gente vê no documentário de Barbacena, que o Rodrigo ficou ali horrorizado, traumatizado, vai sonhar com isso. Com certeza. Mas a gente pode ter aí profissionais que carregam dentro de si o manicômio, né? As ideias que eles vão ter sobre o outro, né? Sobre a pessoa que vive com o transtorno mental, e aí a postura que ele vai assumir na terapêutica que ele vai exercer, e aí mesmo que ele não esteja no manicômio, ele pode ser manicomial. E é pensar isso, né? Muitas das vezes, uma coisa que o Franco Basaglia falava, que é colocar a doença entre parênteses e a gente olhar para o sujeito. Então, eu vou olhar para cada pessoa dentro da sua história, da sua individualidade, dos seus problemas do cotidiano. E é fazer a saúde mental no cotidiano, né? Nas relações familiares, nas relações de trabalho, de vizinhança, nos projetos de vida, de relacionamento, dos amores da vida e desamores também, né? E isso não pressupõe por si a cura, né? Não pressupõe a loucura como um problema por si só, né? Mas é criar estratégias de acolhimento, de cuidado, e de, como eu estava falando antes, né? De produção dessas subjetividades e de garantir a socialização. E aí, né, entra no ponto muito importante que é a gente desconstruir muitas das vezes um senso comum que ele é super ideologizado, sabe? Existe um preconceito muito grande com o louco, né? As pessoas, né, ou elas temem o louco, ficam com medo, ele é agressivo, qualquer coisa do tipo, ou tende a infantilizar o louco, né, tratá-lo como uma criança, por exemplo. Há um imaginário social, assim, bem ruim diante da loucura, chamar outra pessoa de louco como um xingamento, por exemplo, é uma questão, né? E nesse imaginário social a gente provocar para, inclusive, refletir, né, sobre essas ideias, né? E aí, né, perceber a possibilidade da diversidade, né, que a diversidade ali existe. E é nesse ponto que se encaixa aí muito importante a luta antimanicomial que a gente estava falando, né? Que aí é o tema desse episódio do podcast, né? O que você narrou, então, foi essa mudança do modelo psiquiátrico para o modelo da atenção psicossocial. Exatamente. A gente tem essa é a mudança de paradigma. É eu sair de um modelo de que se entende de saúde mental com foco no médico, né, no psiquiatra, no poder que ele vai definir sobre você. Você é um doente e o médico com o diploma, com o saber dele, ele vai saber o que é melhor para te tratar, né, para ali te fazer tentar encaixar em algo que você não é. Isso gera extremo sofrimento e possivelmente muita frustração, porque não vai se conseguir chegar, né, dentro daquele padrão, dentro daquela caixinha, daquilo que se espera.
o modelo, né, da atenção psicossocial, que traz essa dimensão, né, essa dimensão socioassistencial, do foco no sujeito, de todo um cuidado mesmo, né, e numa percepção muito mais ampla sobre o que a gente está entendendo como uma pessoa que tem um transtorno mental, sobre os nossos preconceitos também, né, que a gente pode vir a ter, né, e entender esse processo como um processo extremamente complexo, né, que não se restringe, não se limita a um modelo focado no médico, mas que traz aí uma autonomia dos sujeitos para que eles possam viver suas vidas com dignidade, com humanidade, com pleno exercício da sua cidadania. Tem um quadrinho lá na dissertação que você passou pra gente, que eu achei bastante explicativo. Aí, numa das questões, ele fala que o objeto de né, do modelo psiquiátrico seria justamente a doença mental, e do outro seria a existência e o sofrimento. Então, a gente poderia simplificar assim: o objetivo da atenção psicossocial é a diminuição do sofrimento, ou a capacidade de gerenciar o sofrimento. Seria nesse sentido? Sim, a gente pode pensar dessa maneira. Penso que sim. Acho que o caminho é esse ponto mesmo, né? Ampliar o debate, perceber a partir desse sofrimento e esse sofrimento que está dentro do cotidiano, né? Das vivências cotidianas e tirar o foco mesmo da doença, assim. Tem um relato nesse texto, né, do Silvio Iassuí, quanto um profissional atuando no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o serviço especializado em saúde mental que a gente tem no Sistema Único de Saúde. E aí ele conta que trabalhando numa manhã fria no CAPS em São Paulo, ele estava sentado na calçada com o usuário do serviço. E aí o usuário falou para ele: nossa, os raios solares estão entrando nos meus olhos. E aí ele olha para a pessoa e aí o que a gente pode pensar, né? Sob o paradigma psiquiátrico, o que eu poderia entender disso? Esse paciente, ele está tendo um quadro delirante de alucinação, por exemplo. Na maneira como ele traz de uma forma muito peculiar de falar, né, que o sol está incomodando os olhos dele, ele fala: os raios solares estão atravessando os meus olhos. Agora, quando a gente olha para uma perspectiva da atenção psicossocial, que é o caso da condução terapêutica desse profissional, o que ele faz? Estava frio, eles estavam sentados ali, né, na calçada para se esquentar o sol. E aí, o que eles decidem fazer, né? O psicólogo então fala: então vamos entrar? E aí eles escolheram então outro meio para se aquecer. E aí o que eles fizeram no resto daquela manhã? Eles jogaram, acho que ping-pong, se não me engano, na história. Sim. E aí isso é a estratégia terapêutica escolhida, né? De não pensar sob a ótica da doença. Eu poderia pensar: é um paciente esquizofrênico que está tendo um processo delirante ou alucinatório. Mas quando eu olho, como diz Basile, eu coloco a doença entre parênteses e eu olho para o sujeito, eu vejo ali o sofrimento daquela pessoa, penso ele no cotidiano e ajudo na solução daquele problema. Então vamos entrar, vamos para dentro do CAPS, mas a gente está com frio, vamos fazer alguma coisa para se aquecer. E aí, para se aquecer, eles então decidem jogar ping-pong, passam o resto daquele jogando ping-pong, passou o frio, não tem mais o sol na cara irritando, né? Resolvido o problema. Isso parece ser uma coisa tão pequena, assim, né? Tão corriqueira, mas é uma mudança de paradigma importantíssima e muito significativa. Porque ele poderia partir de uma ideia de medicalizar, tem um processo mesmo delirante, então talvez a gente tenha que fazer um ajuste na medicação desse paciente, porque está inadequado. Não, né? Ele deixa de olhar para isso e vai perceber aquilo. E isso é um problema, porque como eu estava falando, né, olhar para essa ótica, né, da medicalização. É um problema porque quando a gente olha para pessoas com transtornos mentais graves, há muito estigma.
E essas pessoas são sempre olhadas sob o ponto de vista da loucura que elas têm. Então, tudo que é falado, muitas das vezes é tido em conta a partir do diagnóstico. Então, ela está falando isso por conta do diagnóstico dela. E aí deixa de se levar em consideração a subjetividade da pessoa. Cara, eu tô chocado com esse negócio do ping-pong, é muito impressionante, né? Porque não é que você, tipo assim, o famoso bate-palma pra maluco, mas você dá substância à pessoa. Imagina só que você tá triste ou que você tá feliz e ninguém te leva a sério, entendeu? Você se sente pior. Ou então invalida a sua felicidade, que você tá lá feliz e ninguém tá levando aquilo a sério, como se tivesse sozinho no mundo. Então, esse episódio é a mesma coisa. A pessoa tá dizendo ali, eu tô sentindo isso. E as pessoas ignorarem é terrível. Então, você reconhecer, acolher isso e trabalhar em cima disso, você dá para a pessoa a sensação de que ela está sendo ouvida, né? A gente vê isso em menor grau com o aluno. Quando você não leva ele a sério, ele fica isolado, mal, e quando você acolhe ali aquele problema que para você parece ridículo, você acolhe aquilo, ele sente pertencimento junto com você. Achei muito bom. E é um processo de humanização, né? Sim, com certeza, é um processo de humanização. Eu ia te perguntar sobre, você falou da CAPES, e aí lá no material que você forneceu para a gente aparece muita discussão CAPES versus comunidades terapêuticas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que são as comunidades terapêuticas e qual é o debate em torno dessas comunidades. Antes da gente falar sobre comunidade terapêutica, é importante a gente falar sobre a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial. Ela é uma política muito importante de saúde mental e ela que vai definir as ações e todos os serviços de saúde mental que a gente tem no Sistema Único de Saúde, que é o famoso SUS. E aí ela tem vários pontos de atenção. O que seriam esses pontos de atenção? São os lugares que você pode buscar um atendimento em saúde mental. Então ela está, por exemplo, desde aquele lugar que é o mais perto da casa da pessoa, que é a Unidade Básica de Saúde, UBS, o nome antigo, né? Eram os postinhos de saúde, né? Até os serviços mais especializados, como os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, peraí. Então, o CAPS, ele é um braço da RAPS. Isso, né? A Entendi. RAPS é uma rede mesmo, né? E aí nessa rede a gente tem vários componentes. A gente tem a UBS, a gente tem o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, a gente tem os CAPS. E aí tem vários tipos de CAPS, tá? Tem CAPS 1, 2, 3, CAPS 4, CAPS AD, CAPS I, tem um monte. Aí você, por exemplo, você chega no SUS, o que você tem que fazer para ter um atendimento por parte de um psicólogo? Então, digamos, né, que você perceba que você tem uma demanda de saúde mental, né, alguma questão de saúde mental e que você quer um atendimento. O ideal é você ir na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e passar pelo atendimento com a médica da família, e aí ela avaliar, né, e traçar os cuidados. Na atenção primária em saúde, que é um dos componentes da RAPS, é onde a gente vai ter o atendimento do que a gente chama de transtornos mentais comuns, como quadros de depressão, de ansiedade, por exemplo, tá? Agora, se a gente tem casos mais graves e mais crônicos, talvez, né, que são os transtornos mentais graves, como os quadros psicóticos, tipo esquizofrenia, aí a gente tem os atendimentos no componente atenção psicossocial, que é o serviço especializado, e aí a gente tem o CAPS, né? E aí a gente tem de vários tamanhos, a gente tem o CAPS 1 para municípios pequenos, o CAPS 3, por exemplo, é um CAPS que funciona 24 horas. A gente tem o CAPS AD, que é só para pessoas que são dependentes químicas, né? AD, álcool e outras drogas. E aí é nesse serviço que a gente vai ter o atendimento, né, desses transtornos mentais mais graves e, né, as pessoas que fazem uso de substâncias.
além desses componentes, a gente tem outros, a gente tem a urgência, emergência. Então, por exemplo, se você vê alguém que está tendo um surto, você não tem que ligar para a polícia, você tem que ligar para o SAMU, que é o Centro de Atendimento Móvel de Urgência. E o SAMU que vai prestar esse atendimento de urgência ali daquela pessoa que está em surto e vai fazer o encaminhamento adequado. A gente tem, por exemplo, a própria atenção hospitalar, que não é a nível de manicômio, né? A gente tem leito de psiquiatria no hospital geral. O que significa, né? É dentro da mesma lógica de outras questões de saúde. Se você vira o pé, né, andando de chinelo, às vezes você só virou o pé, vai ficar ali meio dolorido, você bota um gelinho, um negócio, né, passa uma arnica, um negócio assim, espera melhorar. Agora, né, se você tá andando de moto e você cai de moto e você quebra o pé, você vai para o hospital. Então, você tem, né, graus de necessidade diferentes de atendimento. E na saúde mental, a mesma lógica. Tem questões de saúde mental, né, e a maioria delas que vão ser atendidas a nível ambulatorial, né? Vão fazer os cuidados ali nas consultas, nas atividades em grupo. E a gente tem as demandas ali onde aquilo se agrava de tal forma que a pessoa vai precisar de uma internação breve, né? Se ela está, por exemplo, num quadro de surto, e aí ela vai ficar num leito, aí ela vai ser medicada, vai se recuperar, vai se estabilizar e volta para casa. É a mesma lógica dos outros serviços, né? Uma internação curta. Então a gente tem também, igual eu falei, né? Tem os hospitais. E a gente tem outras estratégias, né? Como, por exemplo, a gente estava falando dos manicômios. Quando os manicômios fecharam, tinha um monte de gente lá dentro que não tinha para onde ir. Então, a gente tem as residências terapêuticas, que são casas que as pessoas que moravam antes nos hospitais psiquiátricos, elas vão morar. É uma casa mesmo, né? Tem outros projetos, como o Programa de Volta para Casa, que é um benefício financeiro para essas pessoas. E aí, o que a gente tem, né? Eu mandei um texto que faz uma polêmica em relação à comunidade terapêutica e os CAPs, né? As comunidades terapêuticas, né? E eu nem gosto desse termo, do próprio nome dela, né? Terapêutica, porque quando a gente fala terapêutica, a gente está falando a nível de algo que vai oferecer cuidados, né? E, na verdade, o que a gente tem, né? As comunidades terapêuticas são instituições, geralmente são casas afastadas da cidade, às vezes em fazendinhas, né, sítios, coisas desse tipo, em que as pessoas que têm alguma dependência química, né, usuário de crack, de cocaína, de álcool, etc., elas são internadas nessas comunidades terapêuticas. E ali a gente tem uma internação de longa permanência. Aquelas pessoas podem ficar vários meses, às vezes até mais de ano, internado numa comunidade terapêutica. E uma outra característica das comunidades terapêuticas é que muitas, a imensa maioria delas, elas são regidas por instituições religiosas. Então, elas transmitem também a ideologia daquela religião, né, estabelecida como parte da terapêutica exercida. Então, grupo de oração, participar de missa, coisas desse tipo. São serviços extremamente caros, porque você tem que sustentar, né, ali uma instituição que vai funcionar, né, 24 horas com pessoas morando ali. Elas são bem mais caras que os CAPs, e quando a gente vai olhar para a literatura mostra que elas são muito menos eficientes, além de serem ideologizadas, né? Elas estão aí pautadas por certas ideologias, e quando a gente vai falar dos serviços da RAPS, né, a gente não tem essas ideologias preconizadas. E elas são sustentadas pelo Estado ou elas são privadas? Então, esse é um outro detalhe. Como eu te falei, eu não sou muito boa com datas. Recentemente, né, nesses últimos anos,
a gente teve uma mudança na política de saúde mental que trouxe aí uma perspectiva, uma mudança muito grande. O que aconteceu, né? Apesar da gente ter essa mudança de paradigma, né, do modelo psiquiátrico para atenção psicossocial, a gente tem nos últimos anos alguns retrocessos em termos da política de saúde mental, e por isso a luta antimanicomial é muito importante, como, por exemplo, a própria emenda constitucional 95, que congelou os gastos da área da saúde, né, da área da educação e tudo mais. E aí, né, a gente vinha numa expansão de várias políticas de saúde mental, dos CAPs, por exemplo, né? Havia um crescimento aí dos investimentos. E depois, né, a gente tem uma mudança, uma ruptura. A gente tem, por exemplo, uma nota técnica que saiu em 2019 que vai aumentar os investimentos nas comunidades terapêuticas, que coloca o hospital psiquiátrico de volta aí na rede de atenção psicossocial, que é um grande problema também. E aí, o que a gente percebe? Apesar da gente ter o congelamento dos gastos no âmbito, né, das políticas de saúde, a gente vai observar que há o financiamento das comunidades terapêuticas ele é aumentado, enquanto o financiamento dos CAPs ele está sendo desmantelado, né, sendo diminuído cada vez mais. E as comunidades terapêuticas elas têm uma perspectiva. Entendi. Então eles estão, de alguma maneira, asfixiando financeiramente os CAPs em detrimento dessas comunidades terapêuticas. Exatamente. E essas comunidades terapêuticas, elas partem de uma perspectiva muito moralista, antidrogas, numa política mesmo de abstinência, né, que é preconizada pelo governo Bolsonaro, por exemplo, né? E isso vai, inclusive, na contramão do que a gente encontra como estratégias de atuação, como a política de redução de danos, como a importância da rede de atenção psicossocial e dos CAPs. E hoje, né, cada vez mais a gente percebe como que a luta antimanicomial ela está viva e ela é importante, né? A gente vê a valorização das comunidades terapêuticas, o crescimento aí desses serviços que são pouco eficientes, são ideologizados, eles são manicomiais, porque se eu estou pressupondo que para eu tratar uma pessoa que ela é dependente química, eu preciso interná-la, separá-la, levar ela para um sítio e isolar ela do resto das pessoas, eu estou fazendo a mesma coisa que o Pinel escreveu lá atrás. Eu continuo fazendo manicômio, então elas são manicomiais. A gente tem o retorno do hospital psiquiátrico aí em 2019, numa nota técnica duramente criticada por vários representantes aí das políticas antimanicomiais, que traz aí o hospital psiquiátrico de volta, porque ele tinha sido, né, retirado, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Me dá um certo alívio saber que a gente está saindo do governo Bolsonaro e ele não vai voltar, né? A gente tem aí um governo progressista com o governo Lula, para que a gente possa pensar, inclusive, em espaços para poder dialogar sobre isso, né? Porque não havia nem possibilidade de diálogo. É até perigoso você levantar determinados temas, que é como se você levantar a bola para os caras cortarem, né? Então é melhor nem falar. E assim, eu sempre converso com meus alunos, quando a gente vê um problema nacional, é bom a gente olhar para fora, não para copiar, mas para entender como eles estão resolvendo isso. Então, assim, queria perguntar a você como que no estrangeiro essa questão ela é tratada. Você tem um investimento massivo nessa rede parecida com essa rede CAPS, ou não? Você tem mais comunidades terapêuticas? Como é que o mundo vê essa questão? Então, a ideia de reforma psiquiátrica não é uma ideia exclusivamente brasileira. Inclusive, igual eu estava comentando, né? Ela vem importada alguns ideais da Itália. E há várias iniciativas de reforma psiquiátrica ao redor do mundo, e se tem essa compreensão, né, de manicômios nunca mais,
de que não é sobre a lógica de trancar, de isolar, que a gente vai tratar. Não é sobre essa perspectiva. Mas quando você entra, né, numa pauta política que ela é muito ideologizada e moralista, você volta aí, né, a ideias conservadoras, porque como eu tinha mencionado, a fronteira entre o normal e o patológico é algo que atravessa muitos valores sociais. O que eu entendo como saúde, o que eu entendo como doença. E aí, como isso atravessa esses valores, quais são os valores que a gente vai ter para a nossa sociedade? E aí, quando a gente para pensar sobre quais são esses valores, a gente vai começar a entender o que eu entendo como um problema, muito entre aspas, ou não, e a postura que eu vou assumir diante disso. Então, ao mesmo tempo que a gente vê aí políticas que vão estabelecer a internação compulsória, em que as pessoas elas são retiradas das ruas, né? Muitas das vezes das cracolândias, elas são retiradas e a truculência com que isso é feito com essas pessoas, essas pessoas são tratadas, né, como objetos ali e tudo que é de delas eles põe num caminhão de lixo, joga tudo fora, pega aquelas pessoas e manda internar. Você tá dentro de uma lógica manicomial, você não tá olhando para a subjetividade daquelas pessoas, o sofrimento delas, o interesse delas, mas você pega, né, e tira. Isso é o quê? Uma política higienista. Eu quero higienizar as ruas da cidade. Então, o que eu faço? Eu pego os, entre aspas, né, os cracudos e eu tiro eles dali e eu coloco lá longe para ninguém ver. É a mesma coisa, se repetindo. É o novo Colônia, né? Se repete de novo dentro dessa mesma lógica manicomial. Eu vou retirar da sociedade aquilo que é um estorvo, aquilo que incomoda, aquilo que atrapalha. Mas eu não estou pensando no sofrimento daquela pessoa. Eu não estou pensando ali exatamente no que vai ser melhor para ela. Eu estou pensando no que é melhor para aquelas pessoas que moram naquele bairro que estão irritados porque tem gente na calçada. Falar da luta antimanicomial é falar de uma luta em defesa dos espaços públicos, da circulação democrática das pessoas, para garantir, né, que haja espaços de convivência, espaços de troca, espaço de partilha sobre as questões cotidianas, os amores, os desamores, os sofrimentos, as alegrias. É de poder dar acesso ao trabalho, a programas de economia solidária, de geração de renda. Falar sobre saúde mental e lutar por ela envolve esses pontos, e é por isso que a gente luta todos os dias. Uma discussão que acontece lá no filme, no documentário, que eu achei muito boa também, é o ponto que eles falam da responsabilidade coletiva, né? Porque a Arbex comenta que ela queria, quando ela começou a investigação, ela falou: eu preciso achar o culpado. E ela entrevistou todo mundo tentando achar o culpado. E a conclusão que ela chega no fim é que, é claro, que existem os mais culpados, né? Quem dirigia o hospital, mas assim, que foi toda uma responsabilidade social, coletiva, sobre o que aconteceu ali no Colônia. E aí eu fico pensando se não é o mesmo caso nisso aí que a gente está discutindo, né? Não tem uma responsabilidade social em a gente aceitar o retorno desses manicômios, desses espaços onde a pessoa está lá só para ficar isolada até morrer. Sim, a gente não pode fechar os olhos para isso ou naturalizar essas coisas que não são naturais. A gente não pode naturalizar as violências. E não adianta a gente se indignar sentado no sofá também, né? E olhar para a televisão e falar, nossa, que absurdo. Ou tuitar sobre isso, né? Mas é importante a gente se organizar e pautar, né? E pensar sobre quais são os valores que eu quero para a sociedade, valores que estão atrelados à cidadania, aos direitos humanos, né? À sociabilidade, à possibilidade de a gente viver numa sociedade democrática e que possibilite que as pessoas possam ter a sua subjetividade ali emergindo, né?
E isso é muito importante da gente parar para refletir. Todo mundo tem um compromisso com isso, porque às vezes uma desinformação, uma ideia preconceituosa que vai sustentar uma série de violências que vão ser dadas ali por uma postura, por uma canetada, por um paradigma que se venha, porque o que se fazia dentro dos manicômios estava tudo escrito nos livros, estava preconizado em livro, em manual. Não é nem falar que eles praticaram algo que não era prescrito, né? Não, Esse é o problema, que eles praticaram o que estava prescrito. E o que estava prescrito estava errado. exatamente. Estava escrito no manual. No manual dizia, né, as condutas desse fazer, e era um fazer extremamente violento. E aí eu retorno na ideia de que a noção de normal e de patológico não é algo objetivo, mas é algo que atravessa os valores da sociedade. E se eu quero pensar, né, sobre o direito do outro e a garantia ali, né, da cidadania dele, eu tenho que pensar sobre esses valores. E eu acho que, assim, duas coisas que eu queria para terminar é você dar um recado para aquela pessoa que está sofrendo em casa, que precisa de ajuda. Eu sei que você já comentou como que se faz isso, mas só para a gente deixar num lugar específico, guardado. O que ela faz? Se você percebe que você tem alguma questão de sua saúde mental que não está legal, né, que você tem observado alguma mudança no seu comportamento, mudança no seu humor, ou de uma outra pessoa que você conhece, você pode buscar vários serviços do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para buscar um atendimento, para ter um atendimento, né? E eu te indico que no primeiro momento você vá na UBS, que é o nome dado, né, antigo, ao postinho de saúde, que geralmente é o serviço que tem mais perto da sua casa, que tem nos bairros. E é lá que você vai receber um primeiro atendimento pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, que vai te orientar e vai entender o que está se passando para poder, né, te indicar o melhor cuidado. Se você tem mais dúvidas ainda, né, e você percebe que isso não foi sanado, você também pode ir direto no CAPS. Os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial, são os serviços especializados em saúde mental e eles são destinados a pessoas que têm transtornos mentais graves e persistentes. Se você identifica a necessidade de conversar com um profissional, com um especialista, com um psicólogo, o CAPS também está de portas abertas para poder te acolher, te orientar. Pode ser que às vezes a sua demanda, né, a sua necessidade não seja ali diretamente naquele serviço, mas eu tenho certeza que vão te acolher. Perfeito. E agora eu quero ouvir a Laís estadista. Então, se você tivesse aí a batuta de mudar a política pública, qual que você acha que é o caminho que a gente deve retomar ou um novo caminho a ser tomado sobre esse aspecto? Pelo que você falou até aqui, parece que é a retomada do investimento nas CAPs, né? No RAPS, na verdade, né? Para a gente ter, né? Se eu tivesse esse poder político de mudança, né? Eu mudaria tudo que foi feito nos últimos anos. Já seria um começo. Seria um começo. A gente tem ali um grande prejuízo, né, na emenda constitucional 95, com esse congelamento, que é uma grande violência e que vai sucatear, né, e desfinanciar cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Também penso que seria muito importante a gente retirar de dentro dos serviços reconhecidos pelo SUS como um serviço de saúde as comunidades terapêuticas e também a retirada do hospital psiquiátrico, um maior investimento nos centros de atenção psicossocial e também na atenção primária à saúde, ali através da UBS, com a estratégia em saúde da família, para a gente ter aí um cuidado cada vez mais integral. Então é isso, queridos ouvintes. Obrigado, Laís, pela participação. Espero que você volte para fazer outro episódio com a gente. Pode se despedir do pessoal. Gente, muito obrigada pelo convite, de ter vindo aqui conversar com vocês sobre esse tema que eu tanto gosto. Podem convidar que eu volto mais vezes. A Laís vai indicar um negócio que vocês não vê, gente. Não vê, que é depressão de uma semana. A primeira indicação que eu quero fazer é
Um Estranho no Ninho é sobre essa temática. Aquele filme nacional, Nise, também fala um pouco disso, muito bom. Fala um pouco não, né? Fala bastante disso. E a última indicação é o eterno Uma Mente Brilhante, né? Que fala também do John Nash e dos problemas que ele tinha lá e como ligar isso àquela vida que ele tinha de pesquisador, de ser considerado gênio e tudo mais. E você, Laís, que você indica pra nós? Então, não sabia dessa parte das indicações, mas assim, eu tenho uma lista longa de É isso, materiais Laís. que eu gosto. Você é supostamente ouvinte ferrenha do Não Preciso Copiar e Eu não nunca sabia que eu reparou. ia, não sabia que eu ia ter que indicar, mas não tem problema não. Tem aqui algumas coisas que eu gosto muito sobre esse assunto. Tem um documentário clássico que é pequenininho, tem no YouTube, que ele se chama Em Nome da Razão. É um documentário do Elvis Raton, que é o único documentário que mostra cenas reais do manicômio de Barbacena e a história das pessoas ali. Vale muito a pena assistir, né? É um documentário bastante angustiante, né? Por conta do próprio assunto, mas é uma dica legal. Tem também, né? Como eu já comentei, tem o livro, né? O Alienista, do Machado de Assis. Também é uma sugestão aí bem bacana para poder refletir sobre a ideia de normal e patológico. E um filme que esse também está disponível gratuitamente no YouTube e que eu particularmente adoro e eu sempre utilizo eles nas minhas disciplinas na faculdade de psicologia, que é um filme chamado Dá Pra Fazer. É um filme fantástico que vocês vão rir, vocês vão chorar, é maravilhoso. Assistam e depois vocês me mandem mensagem contando o que vocês acharam desse filme. Inclusive, dá para mandar aí a mensagem de áudio lá pelo link que aparece. Pode mandar para a Laís que a gente coloca no outro episódio. E ó, a Laís não, ela só mandou para mim, só, ela só queria me deprimir. Pode ver todo mundo aí também, o Holocausto Brasileiro, né, o documentário lá do YouTube, que é bastante impactante sobre esse assunto. Valeu, pessoal. É isso. Tchau. Abraço. Tchau, Laís. Tchau, tchau.